Estamos começando aqui um novo podcast falando de tênis, né? O tênis é a nossa paixão, podcast feito de torcedor para torcedor. Nenhum de nós três aqui que vai apresentar esse podcast é tenista, muito menos jornalista, né? E trabalha com tênis. A gente é torcedor, igual você que está ouvindo aí, torcedor comum, né? E a gente gosta muito de tênis, a gente tem o tênis como uma das nossas paixões de nossas vidas. A gente decidiu fazer esse podcast para falar dessa paixão, desse nosso amor pelo esporte e pelo tênis, né? Então, nada melhor do que nos apresentar para vocês. Hoje a gente está em 3 pessoas, né? Eu, Diego Rodrigues, o Eloy e o Matheus aí, né? Que entende, os dois entendem bastante de tênis. A gente vai falar sobre isso com vocês, tá? Eu vou começar me apresentando para vocês conhecerem um pouco da gente nesse primeiro programa, para ficar mais tranquilo nas próximas gravações, já identificarem a voz de cada um, né? Eu sou o Diego, né? Tenho 34 anos, eu moro aqui em São Paulo. A minha formação é como professor, sou professor em Guarulhos, trabalho como coordenador pedagógico de uma escola, trabalhando junto com mais de 50 professores. Nessa época da pandemia, agora estou em casa, trabalhando em home office, já tem 7 meses aí que eu trabalho semanalmente com os professores, colocando as atividades lá dos nossos alunos. E o tênis é uma paixão antiga na minha vida. Pode-se dizer que como tenho 34, eu comecei a ver tênis na era do Guga, em 97. É uma rápida história. Estava assistindo o Jornal Nacional com meu pai, e aí estava lá passando que um brasileiro ia enfrentar um russo, que era o atual campeão de Roland Garros. Não conhecia nada do esporte, não sabia nem quem era o Guga, que estava sendo uma sensação naquela semana. O Guga jogaria no dia seguinte, nas quartas de final do torneio. O meu pai, ele já era fã do esporte, só que era um fã, vamos dizer assim, acomodado, porque ele era fã na época do Borg, quando passava alguns jogos na TV Globo. E depois ele ficou muitos anos sem ver o esporte e retornou também com o Guga. O primeiro jogo que eu vi na minha vida foi Gustavo Kuerten contra Kafelnikov, um tenista russo, né? O Kafelnikov, um dos melhores tenistas dos anos 90, ganhou o Roland Garros em 96, ganhou o Australia Open em 99 e era favorito para jogar contra o Guga. E o Guga ganhou do Kafelnikov, o Guga então número 66 do mundo, e ali foi paixão pela primeira vista, né? E um jogo inteiro, lá de 5 sets, eu consegui aprender algumas nomenclaturas do jogo, consegui aprender a regra, que muita gente não vê tênis por causa disso, e eu me encantei pelo esporte. E lá se vão 23 anos aí vendo tênis, tendo alguns tênis preferidos, vendo duplas, vendo o circuito ATP, vendo o circuito WTA, já fui em Brasil Open, assisti quando era aqui no Ibirapuera, e o tênis é muito importante na minha vida, que é uma prática assim que eu vou dizer para vocês que eu posso estar muito tenso no dia. Quando eu ligo a TV e está passando algum jogo de tênis, é como se fosse um relaxante. Pode ser o jogo que for, desde Grand Slam a torneio Challenger ou Future, que eu procuro às vezes na internet, né? O tênis é um relaxamento, uma espécie de saída, de fuga do mundo, e você está ali. Você entra ali na quadra com os tenistas e se diverte vendo o jogo. Então, eu vou apresentar para vocês aqui os nossos 2 colegas, né? Vou começar pelo Matheus. O Matheus, ele mora lá em Feira de Santana, né? Ele é baiano e ele é muito, assim, eu vou dizer para você, como eu disse que eu acompanho o tênis há 23 anos, tô para ver uma pessoa que fala tão bem, sendo fã, do circuito WTA. Vocês vão perceber mais para frente. O Matheus tem um grande conhecimento do circuito WTA, nomes assim de tenistas assim que quando ele escreve, ele dá um toque lá pra gente dar uma olhada, eu vou lá e procuro, né? No passado ele falava da Andreescu, aí eu não botava muita fé, ela acabou ganhando o US Open, mas eu vou deixar ele mesmo falar por ele, né? Pode falar, Matheus, se apresenta aí pro pessoal. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Matheus Silva, como o Diego falou, sou de Feira de Santana, na Bahia, tenho 21 anos. Eu sou bacharel em administração, trabalho no setor administrativo de um hospital na minha cidade. E como o Diego disse, sou apaixonado por tênis também e gosto muito do circuito WTA. Eu sou bem viciado em partidas
do circuito feminino, assisto até mais do que o circuito masculino. Mas, assim, o tênis é muito especial na minha vida, porque pela vivência que eu tive até minha idade jovem, até os 10 anos, eu nunca tinha conhecido tênis de verdade. Aí, um certo dia, um certo brasileiro chamado Thomas Bellucci, ele chegou na semifinal da ATP de Madrid em 2011 contra Novak Djokovic. E disso apareceu no Globo Esporte, né? Então, poxa, um brasileiro vai jogar contra Novak Djokovic, o cara é um dos tops do mundo. Eu fui assistir e aquele foi um jogo bem eletrizante. Tomás chegou a ter quebra de saque no terceiro set, mas acabou perdendo para o Djokovic. E a partir daquela partida eu realmente também me apaixonei pelo tênis. O Diego, ele começou a assistir numa vitória de um brasileiro, que foi do Guga sobre o Kafelnikov. Eu comecei a assistir numa derrota de um brasileiro, que foi o Tomás Bellucci, para o Novak Djokovic. E depois daquele jogo eu comecei a acompanhar o circuito, entrando naqueles sites online de assistir tênis, assistir Sport TV ao vivo e coisa mais, porque eu não tinha TV por assinatura na época. Depois que eu tive, comecei a assistir o circuito, acompanhar o circuito. Hoje eu acompanho o circuito em todas as semanas do ano, estou totalmente ligado, não só a ATP, quanto a WTA, quanto o circuito de júniors também. Então é muito bacana, eu fico muito feliz por estar falando de uma coisa que eu gosto mesmo, uma coisa que é apaixonante e que muita gente não valoriza a importância do tênis na construção do ídolo brasileiro, que foi Gustavo Kirter, por exemplo. E outras pessoas que melhoram sua vida por conta do tênis, e tênis é relaxante, tênis é contato, tênis é amizade, é tudo. E eu aprendi muito com o circuito até hoje, e hoje eu tenho essa grande felicidade de estar falando com meus amigos Diego e Rafael sobre um pouquinho mais sobre o circuito e debater sobre temas importantes. Bacana, Matheus. Agora o Rafael Eloy vai se apresentar aí pra gente. Fala aí, pessoal. Bom, meu nome é Rafael Eloy, sou de São Paulo também, tenho 27 anos. O tênis começou para mim muito como começou também para o Diego e para o Matheus. Aí, né? Era uma coisa desconhecida até ali no meados dos meus 14, 13, 15 anos, eu só acompanhava mais futebol mesmo. Era o esporte que eu conhecia mais na época. Mas a partir de um jogo que eu vi do Federer, eu fiquei impressionado. Eu nunca tinha visto na minha vida o esporte, né, na televisão nem nada. E, putz, foi paixão à primeira vista. Foi, né, como o Diego comentou, como eu percebi que eu tinha certa facilidade, né, para compreender as regras do esporte, a modalidade em si. E eu comecei a me aprofundar cada vez mais. Comecei a assistir, aí vi um Federer e Nadal, aí acabou. Aí não tinha como voltar mais atrás. A partir do momento que eu vi um Fedal ali ao vivo, mesmo pequeno, né, mesmo jovem ainda, eu me apaixonei completamente pelo tênis. Me levou a praticar tênis alguns anos depois e me levou a posteriormente estudar, né? Eu fiz faculdade de psicologia, sou psicólogo até hoje, trabalho com isso. E eu fui me pós-graduar em psicologia do esporte por conta do tênis, especificamente por esse amor ao tênis. Fiz já bastante trabalhos em relação a isso, então eu sempre vou tentar trazer um pouco, um pouco para esse lado do psicológico, né, do mental, que todo mundo sempre fala, né, que tênis é um esporte tão mental. Meligeni coloca que é 70% mental. E realmente é um esporte que o aspecto mental, o preparo mental influencia diretamente. Então, sempre vou tentar trazer para vocês também um pouco desse aspecto, aprofundar um pouco por esse lado. Mas, claro, né, sem deixar de discutir com os amigos aí como um torcedor, que afinal de contas é isso. Estamos aqui para conversar com vocês de torcedor para torcedor. Bacana, Eloy. Então, pessoal, como o Eloy falou aí, a nossa proposta, ela foge um pouco dos vários podcasts que tem falando sobre tênis, porque a gente tem vários jornalistas muito bons falando sobre tênis, né? O podcast do Dalcin, podcast da Ariane Ferreira, podcast também do Consenza com a Aline Caleron, né, e a Sheila Vieira. São ótimos podcasts, eu sempre acompanho eles para me informar, né, me embasar, são
sempre vem com bons conteúdos. Só que aqui a nossa proposta é diferente. A gente é torcedor, como eu falei, e a gente vai dar nossa visão de torcedor, como você que está acompanhando aí. Nada melhor do que mostrar para vocês o que é esse podcast, falando sobre ele. Então, a gente escolheu um tema, assim, tranquilo para debater nesse primeiro episódio, que é o GOAT, né? O GOAT é uma expressão que a gente usa para designar quem é o melhor. E esse tema aqui não gera quase polêmica nenhuma quando a gente fala quem é o GOAT do tênis, né? A gente tem aí alguns mais antigos que falam que é o Rod Laver, alguns mais antigos que falam que é o Bjorn Borg, alguns ainda falam que é o Pete Sampras, muita gente fala que é o Roger Federer, muita gente falava que era o Roger Federer, hoje não fala tanto assim, muita gente fala que o GOAT é o Rafael Nadal, e muita gente fala que o GOAT será o Novak Djokovic. Ou seja, essa é uma discussão interminável, né? E a gente trouxe aqui alguns dados para discutir com vocês, para mostrar que essa discussão não tem um fim, mas que traz assim dados interessantes que mostram para a gente que a briga entre os três está longe de terminar, né? Vou começar falando para vocês é o seguinte: eu particularmente eu prefiro dizer que não existe um GOAT especificamente falando, né? O tênis é um esporte que não tem, por exemplo, um Pelé, que é o melhor e será o melhor sempre no futebol. Ele tem, na minha visão, o melhor de cada década, só que com diferentes condições. Por exemplo, lá nos anos 60, Rod Laver jogava muito tênis. Ganharia até mais Grand Slams do que ele ganhou 11, né? Porque ele não se profissionalizou, né? Ele se profissionalizou cedo, não pôde jogar os Grand Slams como amador, né? E o Laver acabou ficando com 11 títulos. Muitos dizem também que é o Borg também ganhou 11 títulos, e nos anos 70, em quadras distintas, né? Tanto no saibro quanto na grama. E essa especificidade aponta por muitos ele o melhor tenista. E o Borg se aposentou cedo, com 26 anos de idade. Outros vão dizer que não, né? Muita gente coloca o Borg aí. A gente teve uns anos 70, final dos anos 70, anos 80 ali equilibrado. 4 tenistas ali em diferentes momentos dividiram o posto de melhor da sua década. Nos anos 80 a gente teve Wilander, teve Edberg, né? Teve o Jimmy Connors, John McEnroe, Ivan Lendl, os 6 tenistas, a gente colocar o Boris Becker aí nessa linha, dividiram ali os anos 80. E nos anos 90, que já é uma época que tem televisão, estava começando a nascer a internet, a televisão era muito forte nessa época, a gente tem um tenista que praticamente popularizou o esporte em todo o planeta, chamado Pete Sampras. E o seu principal oponente, que eu confesso a vocês que é o tenista que eu mais gosto na minha vida, André Agassi. A rivalidade entre Sampras e Agassi mudou o esporte de patamar, né? Ele tornou o esporte popular. Eram os anos 90 ali de diferentes estilos, um jogando saque e voleio, o outro jogando jogo ofensivo do fundo da quadra, um jogo de base, assim, com um forehand muito forte, um backhand também igualmente muito forte, e uma devolução que é tida por muitos como a melhor devolução no circuito. Em uma época que as quadras de hard nos anos 90 eram muito mais rápidas do que era hoje, entendeu? Então, e aí a gente chega na era de ouro do tênis, que era agora, a era dos últimos 15, 20 anos aí. Federer, Nadal e, por último, Djokovic, né? O Nadal, nesse domingo, empatou com o Federer, tá com 20 títulos agora, e a gente vê o Djokovic se aproximando dos dois com 17. Poderia ser 18 se ele não colocasse o torneio lá do US Open por uma bobagem, né? Não tivesse sido eliminado ali, né? Acredito que ele venceria o torneio. E a gente tem esses 3 aí que estão na briga por este posto. Para terminar essa minha fala, eu vou dizer o seguinte: o melhor tenista dos anos 2000, de 2000 a 2010, é o Federer. Com certeza. Ele bateu nos principais adversários dele, menos o Nadal. Bateu no Nalbandian, bateu no Rod, bateu no Safin, no Hirt, dando 2 pneus no Hirt numa final de US Open, uma coisa incrível. Só não bateu no Nadal. E isso pesa contra o Federer no final dos anos 2000. Perdeu o Wimbledon e perdeu o Australia Open para o Nadal, né?
ali numa condição de que o Nadal já tinha feito 5 sets contra o Verdasco, foi para o jogo contra ele e o Federer se perdeu ali no emocional no quinto set, tanto que a gente viu chorando com o pódio. Mesmo assim, pelos feitos, eu coloco o Federer como o melhor tenista dos anos 2000. Esta década aqui, que se encerra agora praticamente se encerra, porque a gente teve somente 3 grandes slams esse ano. Começa em 2011 e vai a 2020. Na minha opinião, o melhor tenista da década foi Novak Djokovic, né? Djokovic ganhou 4 grandes slams seguidos, fez um ano de 2015 que até hoje eu tenho dúvidas se ele foi superior ao ano de 2006 do Federer, e ganhou todos os grandes slams, como eu falei, estabeleceu o recorde de Masters, ganhou 5 vezes o Finals, ganhou uma em 2008, na década passada, e se estabeleceu como um dos maiores da história. E coloca um outro componente para vocês, o confronto direto. Ele ganha dos dois, ele ganha do Nadal, de 29 a 27, ele ganha do Federer, de 27 a 23. Ele bateu o Nadal numas quartas de final de Roland Garros, o Nadal com problemas ali, jogo mental dele, que não fluiu em 15 e 16. Ele bateu o Federer não uma vez em Wimbledon, ele bateu o Federer 3 vezes em Wimbledon, sendo que uma delas salvando 2 match points, que foi uma das coisas mais incríveis que eu já vi no tênis. Então, eu coloco aí para vocês o melhor de cada década. E, não desmerecendo, coloco o tenista mais regular dessas 2 décadas, Rafael Nadal. O Nadal, ele com certeza ele é o rei do saibro, isso é uma coisa assim que não tem discussão, a gente não vai fazer um programa sobre isso. O Nadal é o rei do saibro, não tem jeito. Mas o Nadal, em condições diferentes dos dois, ele evoluiu no jogo dele nos últimos 15 anos. Se você pegar um vídeo e apresentar os 2 vídeos da final de Roland Garros de domingo agora e da final de Roland Garros de 2006, que ele enfrentou o Federer pela primeira vez, ou de 2005, que ele enfrentou o Puerta, mas eu me atento na final de 2006 aí, o Nadal ele evoluiu muito. Antigamente ele fugia do backhand dele, você só via ele dar 3, 4 golpes ali no jogo inteiro. Hoje em dia, ele mantém o forehand dele de canhoto, que é, para mim, no saibro, não tem para ninguém, não é aquele spin alto. O backhand dele é sensacional. O jogo dele na rede, quando ele vai para matar, o saque dele melhorou. É um saque tático, como sempre foi, mas é um saque que também dá mais aces do que antigamente. Então, o Nadal pós-2013, ele é um tenista mais agressivo ainda do que ele era. E outro fato que eu coloco o Nadal aí como um dos 3 assim, de sempre. O Nadal, se eu for contar, ele já virou uns 100 jogos perdidos. Você olha assim, tá 7-0 pro cara, o cara tá com uma quebra no segundo, mas o Nadal vai lá, ele se mata, ele vira aquele jogo. O jogo que você dá como perdido. Para mim, dos 3, ele é o melhor nesse sentido, de virar. Ele, igual aconteceu, teve um ano aí, 2019 ou 2018, acho que em 2018, ele ia enfrentar o Federer na próxima rodada, ele já sabia. Ele enfrentou o Khachanov estava lá, ia ganhar o jogo. O que o Nadal fez? Se matou fisicamente, mas virou o jogo contra o Khachanov. É um cara que não desiste, um cara que luta. Então, eu não vou colocar o Nadal como o melhor da década passada, não vou colocar o Nadal como o melhor dessa década, mas eu coloco ele como o mais regular e aquele que mais evoluiu, né? A gente teve o Federer evoluindo pós-cirurgia de 2017, melhorando o jogo do backhand dele, mas não o suficiente, não tão completo como foi o Rafael Nadal, né? Agora eu vou passar para meus colegas falarem, senão só eu falo, mas a minha fala de abertura é essa. Não temos um GOAT, temos para mim o melhor de cada década, sendo que ainda vamos para uma nova década agora, né? Esses caras ainda têm muito para fazer, na minha opinião, mesmo com a nova geração. Vocês? Bem, Diego, sua avaliação é bem engraçada, porque eu não consigo ver um GOAT geral. Por quê? Porque o tênis, ele evoluiu de uma certa maneira, mas também mudou suas características. Hoje, por exemplo, os Masters, na década passada, boa parte deles ainda eram disputados em 5 sets. Hoje, os Masters são disputados em 3 sets. Ou seja, o circuito, há um tempo atrás, era muito mais desgastante do que é hoje para a maioria dos atletas de ponta. Então, são diferentes condições, os slams são diferentes condições, por isso é tão arriscado a gente colocar o GOAT, por exemplo. E em tempos atrás, época de 60, não tinha nem tie-break, então era fisicamente tão agressivo quanto, tanto mentalmente quanto fisicamente.
privilegiava muito a quem tinha um bom saque. O Pete Sampras usou bastante disso no final dos anos 90, anos 90 ali. Então a discussão de GOAT é muito ampla. Mas como a gente está falando muito sobre o Big Three, que é o Rafael Nadal, o Roger Federer e o Djokovic, e eu tenho um certo ponto de concordar com o Diego sobre a dominância do Roger Federer. Por quê? Federer, ele conseguiu estar no topo em 4 gerações diferentes. Você pega ali o final da geração do Sampras, do Agassi, do Guga, aí mais pra frente com o Safin, com o Hewitt, e um pouquinho mais pra frente ainda tinha o Nadal, o Djokovic, o Wawrinka, o Murray, e agora com a nova geração, com o Zverev, com o Medvedev, Khachanov. Então, são 4 gerações diferentes e o Roger Federer conseguiu ficar no topo do tênis com suas conquistas, tendo o maior número de grandes slams junto do Rafael Nadal, que para mim são os 2 maiores da história, e o Djokovic também chegando com 17. Você vê, o Djokovic, ele é um tenista incrível. O Rafael Nadal é um tenista incrível. Mas ainda tem outros. Teve o Andy Murray, que é bicampeão olímpico, venceu o slam também, que é um cara muito bom. E esses 3 bateram o Andy Murray. Tem o Stanislas Wawrinka, que não teve mais condições de vencer o slam, porque o Big Three aniquilava todo mundo. Teve o Juan Martín Del Potro, que é outro cara que é gigante no tênis e tudo mais. Então, não é que as pessoas muito falam, olha, Federer, Djokovic e Nadal pegaram entre safra. Nada disso. São caras que venceram jogadores grandes, jogadores bons, jogadores com muito currículo, jogadores que têm várias conquistas importantes e por isso eles são considerados 3 dos maiores de todos os tempos. E eu concordo com o Diego. Na década passada, década de 2000, o Federer foi dominante no circuito. Teve alguns vacilos, principalmente por não ter vencido mais de uma vez Roland Garros. E isso pode até pesar um pouquinho contra o lado dele, mas ele foi dominante. O Wimbledon teve grandes aparições no Australian Open, grandes aparições no US Open, tanto que ele é o maior vencedor de partidas, tanto em Wimbledon quanto no US Open, se eu não me engano. Então, é incrível que ele fez toda a carreira. O Nadal, ele é muito guerreiro, porque o jogo dele é um jogo feito para eu saiba. Mas como ele conseguiu se adaptar tão bem às outras quadras, que chegou a vencer Roger Federer na grama sagrada de Wimbledon, um jogo totalmente desfavorável para ele, ele venceu o Federer em Wimbledon. Então, incrível isso que Nadal fez toda a sua carreira. E ele é o jogador mais dominante em uma superfície. Dos 3, a gente sabe que se os 2 pegarem Nadal no sábado, vão tomar pau. Então, é porque o cara é muito grande. O Djokovic tem o head-to-head favorável contra os 2. Tem uma grande década, o Djokovic, e uma das coisas mais importantes do Djokovic é que ele se lesiona muito pouco, diferente de Nadal e Federer. O Djokovic, ele cuida muito do corpo. Teve uma lesão, 2 nos últimos anos, se lesiona muito pouco. Nos últimos 3 a gente viu ele com incômodo no pescoço, mas mesmo assim ele não caiu o nível de jeito nenhum e chegou à final de Roland Garros, foi eliminado do US Open por uma fatalidade, um acidente, uma besteira mesmo que ele cometeu. Então, assim, muito amplo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre as estatísticas, esses dados mais pra frente, mas fica aí na mente, Federer venceu, foi bem em 4 gerações e para mim é o GOAT do tênis. Bom, vou entrar aí nessa discussão, vamos lá. Realmente é muito difícil de cravar assim, né? Porque aí você fala, é o Federer. Mas aí você vê mas o Nadal empatou com ele no número de slams. E tem mais Master 1000. Mas o Federer tem vários finals e o Nadal não tem nenhum. Aí o Djokovic tem todos os títulos, menos o ouro olímpico. Mas
talvez seja muito dominante na Austrália, também vai muito bem o Wimbledon, mas ganhou só um Roland Garros, né? E ganhou pouco o US Open. Aí você vê o Nadal, o Nadal empatou com o Federer no número de slams. Era até agora há pouco o recordista de Master 1000, né? Agora é o Djokovic, com um a mais. Mas até agora há pouco ele era recordista de Master 1000, ele foi o primeiro a empatar em 20 slams com o Federer, mas aí todo mundo fala, mas ele tem 13 Roland Garros, né? Então só tem 20 porque tem 13 tudo no mesmo lugar. Mas ao mesmo tempo, essa é justamente a façanha mais incrível. É ter ganho 13 Roland Garros, né? 13 slams no mesmo lugar. Uma dominância quase completa, né? Um aproveitamento absurdo, que beira 98 e pouco por cento. É absurdo. Eu acho que esse recorde do Nadal em Roland Garros nunca vai ser batido. Dificilmente. Então, né, se a gente avalia um pouco da estatística de cada um, digamos que dá um empate técnico. Fica muito difícil de cravar apenas um como soberano, assim, né, ou como predominante em cima dos demais. Tem uma estatística específica que eu achei muito interessante, que é do Federer, que ele tem 31 finais de slams, 46 semifinais, 57 quartas. Ele tem recordes que dificilmente serão batidos, né? Ele tem 10 finais consecutivas de slam, 23 semis e 36 quartas de final. Então, assim, a gente sempre fala, né, que tênis é consistência, é regularidade, né, é continuidade, é manter o nível o máximo de tempo possível. Nesse aspecto, acho que não tem muita dúvida, né, que o Federer domina nesse sentido. Por mais que ele tenha encontrado, né, as suas dificuldades com o Nadal, né, ele tem a rivalidade específica com o Nadal. O Nadal leva vantagem, né, no confronto direto, mas também por conta, né, são vários fatores, acho que favoreceram o Nadal durante um grande período, principalmente tanto o piso, né, confrontos no saibro, em que ele é muito dominante, muito acima dos demais, mas também por conta, né, o jogo encaixa, né, digamos assim, o Nadal é canhoto, tem uma bola que incomoda demais quem bate o backhand com uma mão, que é o caso do Federer, então são coisas que acabaram dando uma favorecida no Nadal nesse confronto direto, mas esses números do Federer de chegar longe em todos os torneios o tempo todo, sabe, com uma constância absurda, exceto os momentos de lesão, eu acho que isso prevalece mesmo, acaba sendo um pouco mais dominante do que feitos históricos, lendários que o Djokovic tem, que o Nadal tem. Não tem dúvida nenhuma em relação a isso. Os dois também estão aí. Com certeza são os 3 maiores da história. Mas eu acho que o Federer leva um pouco de vantagem nesse sentido, de ter ido tão bem durante tanto tempo em todo lugar que ele pisou. Ele sempre foi, né, sempre vai longe, sempre predominou, sempre estava lá. Às vezes ele perdeu, né? Muitas finais perdeu, mas todos os outros também têm um monte de vices, né? Então não dá pra gente discutir muito e se ganhasse tal final, né? Não dá pra entrar muito nesse mérito. Mas eu acho que realmente o Federer acaba se destacando um pouquinho mais. Claro, também por conta de um quesito que a gente não entra muito no mérito, mas é verdade, né? A plasticidade, né, o estilo de jogo, a facilidade, a naturalidade com que ele joga tênis é soberana nesse aspecto. Acho que nunca existiu um tenista que faça as coisas tão fácil como ele faz. E, né, tão natural, assim, nasceu para jogar tênis. Né? Ele é o tênis. Então, acho muito difícil tirar esse título de GOAT dele por enquanto, a não ser que, assim, nos próximos 3, 4 anos, Nadal e Djokovic façam 2, 3 temporadas impecáveis e ganhem absolutamente tudo que falta ganhar, assim, ou tudo que dá para ganhar, sabe? Aí talvez a gente até considere que existe um GOAT diferente do Federer no momento, mas acho que até hoje, 2020,
é difícil tirar o título do homem. Olha, Eloy, vou discordar em um ponto seu. Eu acompanhei final dos anos 90, ali acompanhava o Sampras, né? O Sampras, ele tem uma vantagem sobre o Federer, que o Sampras dominou os adversários dele da sua geração. O Agassi, o Becker, o Chang, o Courrier, o Kafelnikov, o Ivan Izevich, todos os tenistas que estavam ali da geração do Sampras, ele dominou. E quando ele começou a perdeu para o Safin, perdeu para o Hewitt, ele viu que não ia mais conseguir ganhar desses caras, a molecada que estava chegando. Ele parou, entendeu? Mas ele ganhou jogos importantes desses caras também. E aí o Sampras, muita gente coloca, eu já vi jornalista colocando o Sampras maior, assim, entre aspas, no Federer, por este fator, porque ele dominou todo mundo que estava ali. E o Federer, cara, mais que eu defendo o Federer, ele tem 2 derrotas, assim. Eu falo que os melhores jogos que eu vi foi se for colocar uma lista dos melhores jogos que eu vi na vida, eu coloco vários jogos do Federer. E na maioria ele perde. Já coloquei o Masters de Roma, já coloquei a final de Wimbledon, já coloquei essa final de Wimbledon que ele perdeu para o Djokovic, final do Australia Open, só a final do Australia Open de 2017 que talvez ele ganhe. O que eu quero dizer? Final de Wimbledon 2014 também. E perdeu para o Safin em 2005 no Australia Open, um dos melhores jogos que eu já vi também. Ou seja, o Federer não conseguiu dominar os 2 principais rivais dele. Ele dominou muita gente e perdeu no quintal dele para esses caras, entendeu? O Djokovic, o quintal dele é a Austrália, ele tem 4-1 contra o Federer lá, todos os jogos em semifinais. Não, só o primeiro que o Federer ganhou bem antes, mas o Djokovic não era o Djokovic ainda. Contra o Nadal, ele enfrentou o Nadal 6 vezes em Roland Garros, 6, o Nadal ganhou 6. Nenhuma vez o Federer teve chance assim de ficar próximo da vitória, entendeu? E uma, inclusive, com um pneu assim, que foi uma cachapante. O Federer tem essas derrotas em Wimbledon no quintal dele para os 2. E por Djokovic 3 vezes. E com uma delas, assim, que foi um domingo que eu falei, não acreditei que o cara fez isso. Com 8-7, 40-15. Tinha que ter ganho. Então, não que isso diminua o Federer. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas eu estou dizendo que lá na frente, daqui a, 10 anos, porque daqui 5 anos eu acho que o Djokovic pode estar jogando ainda. Não sei o Nadal, mas o Djokovic acho que sim. Porque ele tem um físico privilegiado, como o Matheus falou. Então, daqui 10 anos, quando a gente pegar todos os números fechados, e os números são frios, a gente vai lá ver, igual eu já fiz várias pesquisas de Wikipédia, finais e tal, você vai ver lá a derrota do Federer. Entendeu? A primeira coisa que aparece, não vai ver o contexto, o ambiente e tal. Lógico, o Federer, para mim, foi o cara assim, que eu torci bastante. Torci muito pro Federer e não gostava do Nadal até o quinto set da final de Wimbledon de 2007, quando eu vi que o Nadal ali falou, mas esse cara merece ganhar o Wimbledon, ele tá lutando pra caramba, ele é inferior ao Federer, mas ele tá procurando alternativas. E aí eu confesso que eu torci pro Nadal ganhar o Wimbledon em 2008, entendeu? E o jogo do Nadal me fez virar fã dele, né? O Djokovic fez um pouquinho diferente, o Djokovic não era nem gostava nem desgostava, né? Mas aí eu comecei a ler o livro lá do jornalista lá sérvio, da biografia do Djokovic. O cara colocou algumas coisas assim que você vê a história de vida dele, você acaba curtindo. Isso aconteceu com o Murray também, né? Outra fala do Matheus importante, que ele falou da geração, fica a dúvida aí, se o Del Potro não tivesse todas essas operações que ele teve, todas essas lesões, acho que o Del Potro incomodaria muito os dois. E mesmo com essas lesões, o Del Potro é o cara que fez o Djokovic perder numa primeira rodada de Olimpíada que custou muito essa derrota. Já tirou o Nadal de 2 US Opens, assim, e ganhou o final do Federer, com o Federer tendo 5-4, 30-0, sacando para o segundo set. O Del Potro virou e deu um show no quinto set. Então, os números são frios. O Federer tem sim o melhor tênis. É uma direita assim, com várias variações fantásticas. São golpes assim que deixam você de boca aberta, a maneira, né, que ele faz. Não é a melhor esquerda do planeta, mas é uma esquerda muito, muito boa e melhorou muito depois da cirurgia de 2016. Ele voltou afiado com esse golpe em 2017.
Mas por isso que eu não digo, o Ghost é esse cara, entendeu? Por causa dessas derrotas. O Federer também, ele é cabeçudo. Enquanto ele viu os colegas dele evoluindo, ele ficou com o jogo dele, ele não tinha de onde tirar, né? E como o tênis é um esporte mental, nessa parte, é um esporte muito mental, nessa parte o Federer é o pior dos três, isso custa muito, né? Voltando a repetir, ele perdeu o Wimbledon de 2019, é um divisor de águas nessa disputa, porque se ele ganha aquele jogo, ele faz 21-15, e aí ficaria muito mais difícil para o Djokovic. Quando ficou ficaria 21-14, ficaria 7. Ele perdeu, ficou 20-15, o Djokovic já chegou nos 17, né? É isso. Ficou muito difícil pro Federer eu cravar o Federer. E muita gente viu o Rod Laver também, diz que o Rod Laver jogava um tênis assim tão bonito quanto o Federer. Só que a gente não tem tantas imagens, porque era uma outra época, era uma época pré-profissional, né? Pré-68, 69, e o Laver conseguiu uma coisa que nenhum dos três conseguiu, ganhar os 4 slams no mesmo ano, e 2 vezes. Uma na era amadora e uma na era profissional. Então o Laver nunca pode ser descartado, né? E dos que falam, é o tênis que mais se aproxima do Federer. Também é um cara que entra nessa disputa. Mesmo assim, a gente está na era de ouro, né? A gente tem um privilégio que a gente não sabe se vai ter daqui alguns anos. A gente tem que mais apreciar esses 3, né? Olha, eu concordo com o Diego sobre essas derrotas. É assim, uma das coisas que eu tava olhando, a gente vai falar sobre o head-to-head daqui a pouquinho, é o desempenho deles nessa fase final da carreira, né? Depois dos 30, o Federer venceu mais do que perdeu do Nadal, por exemplo. Antes disso, ele era freguês de carteirinha, mas depois dos 30, o Federer começou a vencer várias vezes o Nadal, encontrou o jogo. No entanto, eles se enfrentaram menos depois disso. Então, a gente consegue ver essa diferença em relação à dominância do Federer depois dos 30, mas antes disso ele foi atropelado pelo Nadal. E, principalmente, ele perdeu algumas finais de slam. E esse aspecto mental sempre atrapalhou ele, infelizmente, né? Ele poderia ser maior do que ele foi caso ele tivesse um mental como o Rafa tem. O Rafa, para mim, ele tem o melhor mental do circuito. Ele é um cara que ele não esmorece quando ele tá perdendo, ele vira partidas assim. E o Djoko, ele tem uma consistência. O Djoko não é aquele cara que tem um golpe excepcional. O Djokovic não tem uma direita excepcional, não tem uma esquerda excepcional. Mas ele é consistente, ele sabe jogar com o adversário, observa qual é a dificuldade que o adversário tem, joga em cima daquilo. São 3 jogadores totalmente diferentes. E pesa muito essas finais que o Federer perdeu, essas partidas importantes, o desempenho de cada um, né? E uma das coisas que pesa pro Nadal, a favor do Nadal, que o Nadal tem Olimpíadas na hard. E os outros 2 não têm. E as Olimpíadas, eles não. As Olimpíadas fora de 2012, desde 2000, foram sempre disputadas na hard. O Nadal tem, o Djokovic e o Federer, que tem quadra como especialidade hard, não tem. Então você vê como o Rafael Nadal ele se adapta bem a diversas quadras, mesmo não sendo a característica dele. Só que tem aquele lance, olha, eu tenho que dominar o jogo em quadro. O que domina o jogo em quadro é o Roger Federer. Olha, eu preciso ser consistente. Quem é consistente? É o Novak Djokovic. Então, a discussão do GOAT é extremamente ampla, extremamente apaixonante e nunca vai ter uma resposta certa. É verdade, com certeza. Esse aspecto que o Diego puxou e que o Matheus complementou, realmente é muito importante, né? Não me atentei tanto a esse aspecto do Federer ter perdido tantas finais ou ter, né, um head-to-head negativo, né, contra o Nadal e o Djokovic, no sentido de que isso talvez, né, tire a predominância dele nos outros aspectos, né, da longevidade dele mesmo, né. Mas realmente entra muito nesse aspecto que o Matheus colocou agora no final, né, acho que cada um dos 3
tem um aspecto que é muito diferente dos outros, né? Então, enquanto o Federer talvez seja perfeito tecnicamente, né, em termos de talento bruto, em termos de técnica, de habilidade, ele seja o melhor que já existiu, no mental ele não é. E né, nesse aspecto eu concordo com que o Nadal é o melhor de todos. Só que ao mesmo tempo, né, o Nadal sofreu com muitas lesões, teve alguns anos bem abaixo, não conseguiu jogar seu melhor, e o Djokovic ele joga o seu melhor o tempo inteiro, quase sempre, né? Não tem um defeito, não tem um buraco no jogo dele, não tem nada, né? É irretocável. E ele também tem um mental muito forte, né? De todos eles, acredito que o mais decisivo de todos seja o Djokovic. Apesar, né, do Nadal também, né, ter um mental muito forte, acho que o Djokovic se sobressai nesse campo de se der 0,1% de brecha, de margem para ele voltar ou para ele ganhar, ele vai ganhar. Ele não hesita, ele não titubeia em nenhum momento, ele é impecável nesse aspecto. Acho que isso tem que ser muito levado em consideração, além de, lógico, né, a parte técnica dele, que ele não tem nenhum buraco, né, é impressionante. E o Nadal tem esse aspecto também, né, da evolução, né? Ele talvez seja dos três o menos talentoso tecnicamente, mas foi o que mais evoluiu, foi o que mais foi buscando maneiras, né, de lidar com as adversidades. Talvez esse seja o talento dele, né? Seja encontrar soluções para qualquer problema. A adversidade que aparecer, ele enfrenta. Isso faz dos três gigantes, três lendas, três imortais do tênis, e que realmente é complicado de simplesmente definir um. Né? Sempre que a gente acha que tem um mais, dá uma dúvida em relação ao outro. Né? Todos eles têm bons argumentos para serem eleitos GOAT, e ao mesmo tempo não. Então é realmente uma discussão que vai muito além. Fora isso, né, que tem outras épocas do tênis que a gente nem não tinha transmissão, né? A gente não tem tantas imagens, não tem tanta ciência de como realmente era. E, né, e o que o Diego colocou no começo, alguns se aposentaram cedo, outros tiveram lesões, né? O próprio Guga, né? O que será que seria o Guga sem a lesão do quadril? Será que ele não iria muito mais longe? O Del Potro, que foi citado, cara, eu acho que o Del Potro, ele tem alma de campeão. Ele é ele é aquele cara que quando tudo parece que tá errado, que não vai dar, ele dá um jeito. Ele é, né, ele é a raça encarnada, um baita de um jogador, acho que uma das melhores direitas que eu já vi na vida, se não a melhor. Num saque absurdo, então assim, uns tenistas super consistentes, que realmente, se não fossem as lesões, talvez Nadal e Djokovic, principalmente, não teriam tantos slams quanto tem, né? Mas não foi o que aconteceu. Então, vamos seguir aí na resenha. Vamos ver o que o Diego traz pra gente aí. Tem uma questão, Rafa, que tu falou sobre o Delpo, eu acho ele sensacional. O Del Potro foi o jogador que mais ameaçou o Big Three. Mais do que o Andy Murray. Mais que o Stan Wawrinka. O Del Potro, ele tem a capacidade de vencer os três em qualquer superfície, em qualquer condição. E isso é impressionante. A direita dele é sensacional, velho. A direita do Del Potro, ele é um cara sensacional. Teve o Andy Murray que venceu o Novak Djokovic em Wimbledon. Cara, impressionante. Então, os adversários deles foram muito bons. As condições que os três enfrentaram foram muito boas. E assim eles conseguem ficar no topo do tênis. Tem uma das coisas que a gente sempre fala muito, porque as pessoas não falam que a Serena Williams é a GOAT do tênis feminino. Porque lá tem outra discussão tão grande quanto essa que a gente está tendo sobre o tênis feminino, sobre épocas, sobre vai num estilo programa de jogo. à parte. Isso daí vai em outro programa. Pra mim, assim, mas... são períodos e períodos. Sim.
Discordo, craque. Mas tem vários fatores que acabam... Muita gente é Navratilova, né? Para muita gente é Navratilova também, mas também dá para concordar, né? Alguns vão falar que é Margarete, mas não era Open também. Mas voltando a falar assim, a gente faz um programa especial sobre WTA também, que tem muito... Acho até que tem mais argumentos assim do que o masculino, né? Porque houveram dominâncias, não foi tão dividido igual na nossa época aqui, né? Aí dá para definir melhor. Só falando uma coisa do Stan, eu acho que o Stan, desses adversários dessa época, ele foi o que mais, para mim, foi além do que eu esperava dele, entendeu? Eu não vi o Stan ganhando 3 grandes slams, ele ganhou. Eu também não vi o Murray ganhando só 3 grandes slams, ele ganhou só 3, entendeu? E em grandes slams, o Murray, ele ganhava muito dos caras em Masters, em 500, mas chegava nos grandes slams, o Big Trigger colocava ele no devido lugar. Só 2 vezes, né, que ele ganhou o US Open do Djokovic, naquele jogo do vento, né, que o Djokovic ainda conseguiu levar por quinto set, não jogando muito. E só o Wimbledon 2013 que ele deu uma surra monumental no Djokovic. E também em 2012 que ele ganhou a Olimpíada em cima do Federer, para mim a melhor exibição da carreira dele foi naquele jogo, né? Mas o Murray, para mim, ele poderia ser maior do que ele foi. Infelizmente, o mental dele não era igual ao dos caras, o jogo dele é muito parecido com o do Djokovic, no juvenil era até melhor, mas ele não acompanhou. Mas o nome dele também está gravado na história, porque se a gente colocar um Big Four, ele entra como coadjuvante, com vitórias importantes sobre os 3. É verdade, com certeza. Mas, né, voltando então um pouco para a nossa discussão principal do GOAT mesmo, é muito complicado mesmo, né? Porque, por exemplo, quem mais tem finais em slams é o Federer, 31. Mas quem tem o melhor aproveitamento disparado, e esse número também ele chama muita atenção, né? O Nadal tem um aproveitamento em finais de slam, não só em Roland Garros, né? Em qualquer final, que beira 90%. É uma coisa absurda, assim. Então, é complicado. Se ele chegar na final, ele ganha, praticamente, né? Eu só vi o Nadal ser dominado em final uma vez, que foi a do Djokovic no Australia Open de 2019. Todas as outras teve jogo. As que ele perdeu. Até quando ele levou 6-0 do Federer em Wimbledon, quase ele conseguiu levar para um quinto set. Entendeu? Sim. Só uma vez eu vi o Nadal perder ali de forma cachapante. Né? É verdade, né? Ele é aquele tenista que quando chega é difícil de parar, né? Na reta final mesmo. Por isso, eu vou contar uma historinha rapidinho para vocês. Eu, na outra década, fazia parte tinha o Orkut, né? O Orkut era a principal rede social, não tinha o Facebook ainda. E eu fazia parte do grupo lá do Federer, que era um dos principais grupos de tênis que falava do esporte. A gente falava de todos os tenistas, mas na época o Federer era a febre mundial. Teve um período ali entre 2005 e 2010 que estabilizou a rivalidade dos dois, né? Do Fedal. E assim, eu não tinha nada contra o Nadal, mas o pessoal odiava o Nadal naquele grupo. Odiava, né? E então, eles torciam sempre para o Nadal ser eliminado ali nas primeiras rodadas. Porque o pessoal falava assim, se deixar o Nadal chegar numa semifinal ou numa final, vai ser muito difícil. Então, teve derrotas aí do Nadal pro Ferrer no US Open, que o pessoal vibrou bastante. Pro Yuzny no US Open, o pessoal vibrou bastante, entendeu? Porque é aquela coisa, deixa chegar, que se deixar chegar é difícil segurar, porque o touro é bravo. Entendeu? Os caras era uma época que o Nadal batia direto no Federer, então os caras ficavam com raiva, xingavam o Nadal de robô, de outras coisas, entendeu? Eu ficava na minha, só dava risada. Mas é isso. Esses números, para mim, a questão do aproveitamento, ela conta mais do que a questão de finais. O Nadal ficou o Nadal só não tem mais semanas na liderança por causa dos hiatos que ele teve na carreira dele.
em 2012, 2014, 2015, essas lesões que atrapalharam ele em 2005, 2004, teve outro em 2007, teve uma das principais em 2009, que ele perdeu para o Sorden, já estava com o joelho ali ruim. Ele teve vários hiatos na carreira e quando ele voltava Highlander, por exemplo. Ele teve a lesão em 2009, voltou em 2010, ganhou 3 Grand Slams em 3 pisos diferentes. Teve a lesão em 2012, voltou em 2013, voltou a ser número 1, ganhou 2 slams, ganhou vários Masters, ganhou Cincinnati, que era uma quadra muito difícil para ele ganhar lá. Ele ganhou, que era muito rápido, inclusive batendo o Federer nas quartas. Então, nunca subestimem, uma coisa que eu aprendi, nunca subestime o Rafael Nadal. Igual o Ivan Izevich subestimou agora. Tomou, né? Perdeu. Essa história aí do Ivan Ivsevic, né? É o treinador do Djoko, né? Um dos treinadores do Djokovic. Realmente, né? Foi entrar com uma certa soberba, falando que o Nadal não tinha a menor chance contra o Djokovic na final, levou um 6-0 para casa, né? Então, realmente essa final foi uma das finais mais disparelhas assim que eu já assisti, que eu já acompanhei entre eles, entre qualquer um do Big Three, né? Seja só perde para de 2008 para mim. É verdade. Porque o Djokovic acordou no terceiro set. Ainda teve. Senão seria uma surra ainda mais acachapante do que foi. Pra gente pro final, pessoal, vou fazer uma pergunta para vocês dois. Eu já acabei respondendo, né? O que pesa mais? Ser melhor tecnicamente ou a frieza dos números? Que vai pesar mais daqui a alguns anos isso? Os números frios ali, quem tem mais, quem ganhou mais ali, mais aqui, ou ser melhor tecnicamente, conseguiu feitos, igual você falou das semifinais e quartas finais do Federer, que teve o jogo mais bonito e tal. Na opinião de vocês. Olha, Diego, eu te falo o seguinte, depende de quanto tempo essa pergunta for feita. Por exemplo, daqui a 10 anos, provavelmente a maioria das pessoas tenham assistido Federer, Nadal e Djokovic. Então, nesse caso aí, provavelmente o jogo vai pesar muito. Os feitos vão pesar muito. Mas daqui a 50 anos, quando lembrarem desse embate todo, nem 50, uns 30 anos, 20 anos já vai. As pessoas vão lembrar mais dos números. E vão pensar de uma maneira totalmente diferente do que a gente pensa hoje. Hoje a discussão do GOAT é muito ampla, não é só questão de número, não é só questão de jogo, mas também tem questão de embate, head-to-head, de quem é melhor contra o outro, da superfície, dominância, lesões. No futuro, a maioria das pessoas não vão lembrar de todas essas nuances, vão pensar somente nos números. Mas nessa visão, daqui a uns 10 anos ainda, eu acho que o jogo ainda vai pesar, o quanto tem importância também fora da quadra também vai pesar. Então, tudo isso, nos próximos 10 anos, depois disso, deve ir realmente só para os números, para aquela tabelinha, para as estatísticas da ATP. Você, Eloy? Eu concordo muito com o que o Matheus colocou aí pra gente, né? Eu acho que para quem assistiu, né, toda essa jornada, principalmente, né, do Djoko, Nadal e Federer, quem assistiu e sabe de todos esses nuances, né, de todos os detalhes que permearam a carreira de cada um, tudo que influenciou né, anos de lesão, anos de baixa, anos que um foi soberano, o outro não foi, coisas do gênero, assim, eu acho muito difícil que as pessoas, né, conforme for passando o tempo, que isso vá pesando, né? Acho que vai acabar, no final das contas, acaba pesando muito mesmo o número, né? No final né, a estatística em si é o que fica na história a longo prazo. Então, eu acho que a longo prazo, muito provavelmente, o Djokovic deve até passar os números né, a maioria dos recordes. Mas, por exemplo, tem outros recordes, né, que permanecerão com os outros dois também. Então, mesmo nos números, mesmo que digamos que o Djokovic vire o maior número 1, né, com mais semanas como número 1, que seja o maior vencedor de Master 1000, que seja o
um dos maiores vencedores de slam, mas putz, ninguém vai ter ganho 13 slams no mesmo lugar. Ninguém vai ter ganho, né, como no caso do Nadal. Então, ninguém vai ter tantas finais e semifinais de slam como o Federer. Né? Ninguém vai ter tanta predominância. Então, é muito difícil escolher um só, mesmo nos números. Apesar de eu achar que realmente os números vão acabar pesando mais a longo prazo, né? Então, tem a maioria das pessoas vai acabar olhando lá, assim, principalmente quem for mais novo, né? Que não acompanhou, não viu o Big Three jogar, vai acabar olhando os números e vai acabar optando por quem tiver lá, né? Por exemplo, o head-to-head, Djokovic lidera, né? Ele, se eu não me engano, ele vence o head-to-head em cima dos dois. Tanto do Federer como do Nadal. Então, aí todo mundo vai falar, no confronto direto é o que pesa mais. Se for assim, o Djoko vence. Mas se for olhar na questão da predominância, eu diria que o Nadal vence. Por conta de ser muito dominante num local em que ninguém conseguiu bater nele. Então, se pegar ele no Saibro, ele vai ter um head-to-head infinitamente maior em cima dos outros dois. Do mesmo jeito que o Federer tem esse confronto direto muito grande em cima do Nadal nos últimos 5, 6 anos, 7 anos. Então, é muito complexo mesmo nos números, gente. Mas eu ainda acho que os números, no final das contas, é o que o pessoal vai olhar mais, sim. Certo. Tem uma coisa que ajuda o Federer, assim, antes do Sampras bater o recorde em 2000, o maior detentor desse recorde era o Roy Emerson com 12. E o Rod Laver tinha 11, sempre teve 11, ao lado do Bjorn Borg. Ninguém falava do Roy Emerson, que o maior tenista da história era o Roy Emerson, que o coach era o Roy Emerson. Não. O pessoal falava que era o Rod Laver, alguns falavam que era o Borg. Então, e ambos tinham menos slams. Então, isso talvez ajude o Federer numa discussão, né? Tem um tênis mais bonito, que mudou o esporte e tal. E é isso. Eu conheço muita gente que não curte muito tênis, mas que adora o Roger Federer, entendeu? O Federer, ele é um símbolo, ele é um popstar. Nadal também, só que um pouco menor, e o Djokovic é um patinho feio no meio desses dois aí. Quando ele chegou, a rivalidade já estava estabelecida. Então, o Federer mudou o esporte de patamar também, sendo esse popstar. O que o LeBron é no basquete, o que o Hamilton é na Fórmula 1, que o Messi e o Cristiano Ronaldo são no futebol, o Federer é no tênis. Isso conta muito, esse pós-quadra. Ajuda bastante a imagem do Federer, mesmo tendo essas questões que a gente já discutiu aí. Matheus, quer dar números finais? Encerrar? Olha, a discussão foi bastante legal. Primeiro programa do podcast e eu e o Diego já tinha participado de outra produção. Olha, são números que a gente fica até impressionado porque a gente conseguiu ver esses caras jogarem. É um privilégio muito grande a gente poder ligar a televisão da gente e ver uma final de Djokovic, Rafael Nadal e Roland Garros, a primeira final de Roland Garros com teto coberto. Olha, a gente viu isso, a gente viu a revolução do tênis, a gente viu o tênis que era mais saque e voleio virar um tênis de linha do fundo da quadra, que é a linha de base. Olha, o tênis hoje é totalmente diferente e hoje os jogadores são diferentes. E esses jogadores, o Nadal, o Federer, o Djokovic, eles se adaptaram a diferentes condições, diferentes épocas, diferentes jogadores, e eles são incríveis. O tênis é incrível, esses caras são dominantes. E se no futuro pesar os números, a gente vai ter nas nossas recordações o que eles fazem hoje. Hoje o que eles fazem, o potencial deles, o que eles conseguem fazer, o que o Roger Federer com 39 anos consegue fazer, com cirurgias no joelho e tudo mais, com o Nadal com cirurgias no punho, com lesões no punho, cara, que é um elemento, uma parte do corpo que os jogadores do tênis mais usam. Ele conseguiu ser dominante, conseguiu vencer 13 Roland Garros, e o Djokovic, que conseguiu bater o Nadal no saibro de Roland Garros, bateu o Federer na grama de Wimbledon, conseguiu grandes recordes e que no ano que vem vai ser o tenista com mais tempo no número 1 do mundo. São caras excepcionais. E daqui a 20 anos a gente pode se reunir aqui para discutir sobre isso. E a gente não vai ter certeza ainda de quem vai ser o GOAT da história do tênis.
Muito bem. Eloy, suas palavras finais aí. Só agradecer todo mundo aí que participou, todo mundo que ouvia a gente também, e concordar plenamente que não dá para bater o martelo com 100% de convicção, né? A gente bate o martelo hoje e amanhã tá desbatendo para falar que o outro é GOAT, porque alguma coisa, mínima coisa mudou e já balançou tudo, né? Então... Eu falo que os 8-7, 40-15 mudou tudo. É verdade, mudou mesmo. Então, é isso, né? Os três são lendas, os três são enormes. Outros tenistas que vieram antes deles, né? Sampras, Borg, que já foram citados, são surreais também. Muitos podem ser considerados, mas realmente acho que o que vale é isso, né? Que todo mundo pôde acompanhar essa tríade aí do tênis, mais ou menos na mesma fase, né? Vivendo e dividindo praticamente todos os títulos, sendo soberanos juntos, dividindo o palco, e que a gente vai continuar vendo isso aí talvez durante um tempo, e eles vão ficar marcados para a história. Acho que a única coisa que acrescentaria aí é que realmente uma coisa que acaba pesando um pouco em relação ao Nadal e o Federer pro Djoko é isso que o Diego comentou um pouco antes, né? Que eles são considerados lendas. Então, por exemplo, você vê na Fórmula 1 o Senna. O Senna é uma lenda. Numericamente, ele não é, por exemplo, soberano em relação a Schumacher, né? Agora o Hamilton. Mesma coisa no futebol, né? O Cristiano Ronaldo, nos números, ele é rei, mas falam do Maradona até hoje, mesmo ele não tendo tantos números inacreditáveis. E é a mesma coisa, né? O Federer e o Nadal no tênis, eu acho que eles têm uma mística. Eles são lendários de uma forma assim que o Djokovic talvez não seja. Apesar de numericamente, né, estatisticamente, provavelmente bater os outros dois. Mas eles têm algo a mais, né, que transcende o esporte. Vai além do tênis, né? Eles são marca registrada. Se falou do esporte, todo mundo vai pensar neles, principalmente o Federer, né? Ele é tipo, como se fosse o Jordan do basquete, assim. Qualquer pessoa no mundo já ouviu falar nele e sabe algo do esporte por conta dele. Né? E acho que isso acaba transcendendo um pouco a questão simplesmente estatística. Mas é isso, obrigado a todo mundo. Diego, fecha aí a nossa... Aí, pessoal, esse foi o nosso primeiro episódio. A gente optou por fazer essa discussão, que é muito importante, mas nos próximos programas a gente vai falar da semana da ATP e da WTA. Tá vindo o ATP de Viena aí, importante, o Djokovic vai participar, Masters 1000 de Paris, né, e depois o Finals, que reúne os outros torneios. Tem torneios da WTA aí, tem a disputa da liderança que tá quente, talvez a Ken assume a liderança, tá bem perto da Osaka. Vai ter o torneio das 8 também, né, o circuito feminino mais equilibrado até que o masculino. A gente sempre pode ter uma surpresa, não dá para cravar hoje quem vai ser campeã do Australia Open, mas até lá tem muito chão ainda. Então a gente fica por aqui com esse primeiro programa. A gente volta semana que vem, falando aí dos próximos torneios, tá? Grande abraço e obrigado por estar com a gente.